grande plano. Paulo, em primeiro lugar, queria agradecer-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Publicou no livro Corpo de Cordas: o cotidiano maravilha-me quando consegue ter uma dimensão poética, quando consegue ir um bocadinho mais longe, e assusta-me a ideia de perder a disponibilidade para deslumbrar. O Paulo Ribeiro mantém-se com essa capacidade para se deslumbrar? Acho que depende dos dias. Há dias que sim, outros dias que não, de todo. Ultimamente tem-me acontecido muito pouco. Quer dizer, deslumbro-me com a incapacidade de me poder deslumbrar, no fundo, porque realmente nesta altura temos tanta coisa que nos absorve, que está em cima, que nos abafa, que acho que estamos num ponto das nossas vidas, e acho que é algo comum a todos, que é o ponto assim de sobrevivência, não é? Parece que é a única coisa que já não se vive, sobrevive-se. E, portanto, quando se sobrevive, perdemos o tempo para nos deslumbrarmos, no fundo. Mas eu acho que quer dizer, quando por acaso lembro-me, acho imensa piada, porque lembro da avó da Leonora, Maria Queiro, que era uma pintora conhecida, que com 90 e tal anos ainda se deslumbrava. Aliás, era fantástico andar com a senhora, porque ela, só daquela idade, já devia ter visto tudo, não é? E quando passeávamos com ela, dava valor a pequenos pormenores, que era uma coisa... É muito enriquecedor olhar para... E eu acho que isto é que mantém as pessoas vivas e as faz... Acho que um criador tem esta responsabilidade, tem que saber olhar para as coisas com olhos novos, com novos olhos de cada vez que olha, não é? E o cotidiano continua a respirar nas suas peças? O cotidiano é algo que está sempre presente, não é? Nós não vivemos fechados numa redoma, portanto, aquilo que nos rodeia é o que aparece depois filtrado para as obras, assim, com imensos filtros, não é? Quer dizer, filtros, fermentos, etc., muitos pozinhos, mas claro que o cotidiano está presente sempre. Começou ao contrário de muitas pessoas da sua geração, com uma carreira no estrangeiro. Qual é a leitura que faz desse tempo aos olhos da contemporaneidade? Pois, quer dizer, é assim, Portugal havia muito pouco. Na altura que eu comecei a dançar, portanto, estamos a falar nos anos 70, não é? O que é que havia em Portugal? Havia a Companhia Nacional de Bailado e havia a Gulbenkian. E depois havia também a Companhia da Dança de Lisboa, que o Rui Horta tinha começado, o Rui acho que tinha 20 e tal anos, quando começou a Companhia da Dança de Lisboa, que tinha no princípio tinha uma espécie de trabalho assim meio jazzístico, e depois foi enverdando por uma linguagem, digamos, mais contemporânea. E lá fora, quer dizer, lá fora já imensos movimentos tinham começado, quer dizer, lá fora, aliás, o que acontece, não há decréscimo entre o que acontecia nos anos 70, nos anos 80 no estrangeiro. Quando eu falo no estrangeiro, falo, por exemplo, da Bélgica ou de França, que foi o que eu conheci melhor, e hoje em dia, mas pelo contrário, talvez haja até, sobretudo na Bélgica. França é quase a mesma coisa. Talvez hajam mais companhias hoje em dia na Bélgica. Na altura aqui também, mas já havia uma efervescência enorme. Em Portugal havia tudo por fazer. Aliás, era isso que era interessante. E eu, quando voltei para Portugal no final dos anos 80, voltei em 88, 89, achava muito interessante estar em Portugal, porque havia tudo a fazer. Aliás, a saída de Lisboa para vir para aqui, para Viseu, etc., teve muito a ver com esta necessidade de construir algo, de fazer algo mais em prol do país, quer dizer, porque o país vivia, sobretudo em Lisboa, em termos culturais, e depois começou a acontecer o Porto, a pouco e pouco, mas
mas estamos a falar já da década de 90, porque o Porto também tinha atividade cultural pouquíssima, sobretudo no que diz respeito à dança. Quer dizer, o teatro sempre teve algo muito mais presente, porque o teatro viveu muito logo a seguir ao 25 de Abril, aconteceu imensa coisa, e imensas companhias que se fizeram, etc. Agora a dança não, a dança era praticamente inexistente. E portanto Viseu também surgiu desta vontade de criar, de descentralizar, não é? De sair de Lisboa, de fazer com que este país se tivesse um ar mais próximo do resto da Europa, que estava anos-luz de nós. Quer dizer, eu acho que é uma diferença. Quando Portugal, as coisas começaram a correr melhor aqui, mesmo assim tínhamos um atraso de 40, 50 anos em relação, por exemplo, à França, no que diz respeito às dinâmicas culturais. Agora que estamos a passar por um período meio opaco, eu tenho a impressão que este fosso vai ser outra vez maior, porque estes países, apesar da crise, não desinvestiram na cultura, porque a cultura é realmente o motor da sociedade, e nós realmente há cada vez menos dinheiro para a cultura, portanto esse fosso entre o resto da Europa e nós, e a contemporaneidade, etc., vai ser maior, certamente. Na altura foram várias as vozes que o desincentivaram, que dizia que não tinha jeito. O que é que o fez não desistir? Não sei, eu acho que eu sou uma pessoa talvez um bocadinho casmurra, mas eu acho que havia algo dentro de mim. Já havia eu quando comecei a dançar, comecei por acaso, e ao princípio não me apercebia bem. Comecei a dançar assim, uma forma de me manter bem fisicamente, que é algo que sempre me tem, a atividade física é algo que me acompanhou sempre durante toda a vida, e depois a pouco fui ficando mesmo enfeitiçado, fui ficando mesmo dependente daquela, e comecei a achar que, apesar dos desincentivos que tinha, etc., eu achava que tinha qualquer coisa para dar nesta área, ou para fazer nesta área, e tinha uma espécie de confiança ou de certeza interior, que dizia, ok, não tenho jeito agora, mas talvez venha a ter mais tarde. E realmente trabalhei imenso, e é verdade que e intensamente, e é verdade que ao fim de 4, 5 anos já começava a dar nas vistas mesmo como intérprete, e depois acabei por ter mesmo como intérprete uma carreira interessante. Valeu a pena não desistir? Sim, ainda aqui estou. Como é que nasceu o projeto que viria a dar algo ao Teatro Viriato, tal como o conhecemos hoje? O projeto do Teatro Viriato nasceu, como eu disse há pouco, desta vontade de abrir o país, de centralizar, sair. E depois foi uma coincidência enorme, porque eu comecei a indagar que espaços seriam possíveis para Portugal fora, espaços que tivessem um equipamento, e o equipamento não tivesse a ser aproveitado, ou que houvesse vontade por parte da autarquia, etc., e por aí fora. E acabei por saber que o Teatro Viriato tinha acabado de ser reconstruído. Eu visitei-o e pareceu-me ser um equipamento com potencial enorme a nível de programação, não só ter a companhia residente, mas a partir daí programar também, não só dança, uma vez mais, mas ter uma programação aberta, e nessa altura, estamos a falar dos anos 95, 96, tivemos brainstormings até às 3 da manhã, vários, etc., onde começámos a desenhar justamente o que é que poderia ser esta casa, e quando o projeto que é um pouco aquele que existe hoje em dia. É verdade que com os anos ele tem-se apurado, tem-se desenvolvido, mas digamos que a essência, a base, é aquilo que acontece hoje em dia aqui. E esse projeto depois foi apresentado ao Ministro da Cultura, que era Manuel Maria Carrilho, e ao Presidente da Câmara de Viseu, Dr. Fernando Ruas, e a partir daí houve alguns anos ainda de negociações, depois do projeto estar feito, houve um tempo ainda longo de negociações, e depois em 98 o teatro começou. Sente-se reconhecido, seja de que forma for, por Portugal, pelos portugueses, pelo trabalho que tem feito, quer enquanto coreógrafo, quer no Teatro Viriato?
Sim, acho que sim. Acho que sim, completamente. Aliás, isto pode-se medir muito até por exemplo, pela audiência ou pelo público que temos. Quer dizer, eu assim não, olho para trás e vejo que, por exemplo, quando a companhia começou nos anos 95, 96 e íamos em digressão, por exemplo, a primeira vez que viemos a Viseu tivemos 20 pessoas a assistir ao nosso espetáculo. Hoje em dia isto já não acontece em lado nenhum. Normalmente as médias de público que nós temos andam 2 centenas, 3 centenas, às vezes até mais, não é? Portanto, logo aí há um reconhecimento. O que é que o continua a desafiar, quer como coreógrafo, quer no teatro? Sabe que quando temos a sorte de ter este tipo de atividade, o desafio é constante e é permanente. Quer dizer, quando uma pessoa está a criar, e um coreógrafo, é obrigatório estar constantemente a encontrar formas de ir mais longe, ou nem que mais não seja, não se repetir, de encontrar, digamos, uma abertura em relação à criação que a torne mais eficaz, até na forma como chega às outras pessoas, etc. Os desafios que se lançam, os riscos que se correm, isto é um trabalho infinito, sobretudo no que diz respeito à criação. Em relação ao teatro viriato, um equipamento destes é quase uma criação constante também. Nós temos que estar sempre, de certa forma, a repensar a maneira de melhor chegar às pessoas, a utilidade que nós temos em relação à região onde estamos sediados. Portanto, há uma noção, um trabalho, um serviço público que é feito e que tem que estar sempre a ser equacionado aquilo que foi feito, o que resta a fazer, como é que podemos desenvolver, etc. Mas nesta altura também, para além disso, ainda temos a componente educativa, porque há uma escola que também que se criou, etc. Portanto, há um trabalho com as escolas que é feito, e depois há esta questão da cultura como realmente algo que é essencial para criar pessoas mais preparadas para enfrentar o futuro. Realmente isto tem a ver com o enriquecimento de cada um, com a forma como as pessoas estão mais preparadas para enfrentar, sobretudo enfrentar, porque hoje em dia acho que o futuro é algo que nós acho que temos mesmo que enfrentar, quer dizer, não é algo para onde se desliza calmamente por inércia e que parece que o futuro é algo que nos vai ser propício e vai ser, não, o futuro é um combate. E eu acho que realmente, está mais que provado que a educação e a cultura andam a par e que são bens essenciais para a sociedade. Portanto, logo, passar por aqui, tudo isto nunca são a atividade de uma casa destas, a atividade de um artista, etc., nunca são fechadas. Portanto, não há rotina. Como eu disse, temos que estar constantemente a reavaliar e a ver a forma como podemos ser mais úteis. Isto é quase uma vocação de fé. Eu não diria religiosa, porque isso fechava muito, mas de fé, sim, e de fé, justamente como falámos há pouco, de fé na natureza humana, nas pessoas e na importância do papel que nós desempenhamos ao andarmos aqui.